Bom, deixa eu falar agora um pouquinho de IPCA 15. Esse era um assunto que a gente trataria nesta terça-feira. Não deu tempo, prometi para vocês que a gente colocaria no primeiro bloco dessa quarta-feira. E eu quero contar para vocês, então, que esse que é, ou representa a prévia da inflação usada como referência no regime de metas do Banco Central, desacelerou em agosto se a gente comparar com julho deste ano. Nós temos os números aqui que mostram, então, uma linha do tempo aí desse IPCA. Se a gente olhar para agosto de 2023, ele estava em 0,28, aí subiu um pouquinho em setembro, baixou de novo em outubro, e aí foi alterando e alternando ao longo dos meses até fevereiro de 2024 chegar a 0,78%. Aí depois voltou a cair a 0,36 em março, chegou a 0,21 em abril deste ano, cresceu um pouquinho para 0,34, foi para 0,39, veio para 0,30 lá em julho. E agora, em agosto, essa alta foi para 0,19, representando então uma queda em relação aos meses anteriores, influenciada principalmente por alimentos e bebidas. E aí, os nossos telespectadores e ouvintes mandam mensagens para mim dizendo: bom, essa não é a sensação que eu tenho ao frequentar o supermercado e as lojas. Por que, então, que a gente tem isso em dado, mas não no sentimento do consumidor, hein, Alangani? Vamos lá, Evandro. Tem duas maneiras da gente explicar isso. Primeiro, a gente não pode confundir inflação, que é um aumento generalizado e persistente dos preços, com custo de vida elevado. Então, você tem os alimentos custando bastante, mas pode ser que eles pararam de subir, mas eles estão custando muito caro, mas não tem um processo de aumento contínuo de preços. Então, as pessoas muitas vezes misturam algo estar caro com inflação. Inflação é um aumento contínuo e generalizado dos preços. Esse é o primeiro ponto, né? Então, às vezes, há essa confusão. O segundo ponto é que o índice de inflação é uma média. É uma média ali que reflete o orçamento do brasileiro, a composição do orçamento do brasileiro de pessoas que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Então, cada item no IPCA tem um peso. Então, por exemplo, gasolina a gente consome bastante. Gasolina pesa bastante. Então, quando sobe a gasolina, puxa muito o indicador. Plano de saúde, a mesma coisa. Agora, não necessariamente o índice de inflação, com a sua composição, reflete exatamente a sua inflação. Esse que é o ponto. Eu sempre dou um exemplo de um estudante universitário que paga lá uma faculdade, né? A faculdade não pesa muito no índice de inflação, mas para ele pesa bastante. Portanto, se tiver um reajuste da faculdade, um reajuste expressivo, no índice não vai pegar bastante. Mas para a inflação dessa pessoa vai ser muito alta. Então, não necessariamente o índice de inflação reflete a sua inflação. E não tem manipulação nisso, é uma questão metodológica. Eu quero trazer também aqui para vocês os dados da trajetória mensal da prévia da inflação. E aí a gente vai olhar, então, desde agosto de 2023 até agosto de 2024, né? Esse último ano fechado em agosto. A gente teve lá em agosto de 2023 4,24%. Aí foi para um aumento de 5,5%, voltou a entrar na casa dos 4%, chegou aqui na casa dos 3,77% em abril de 2024, se manteve mais ou menos na casa aqui dos 3,7% também em maio, subiu um pouquinho, chegando a 4,45% em julho de 2024 e agora fica em 4,35% em agosto de 2024. De que maneira que a gente tem que analisar esse número aqui da prévia, em Gustavo Segrede, 4,35%, essa prévia do que temos de inflação aqui no país? Quando a gente compara o outro gráfico com esse, nós observamos que mês a mês a gente está observando uma queda na taxa de inflação. Porém, quando a gente projeta para os últimos 12 meses e projetando para frente, não tem essa tranquilidade de queda. Esse é um dos motivos pelo qual o Copom, Comitê de Política Monetária, ele enxerga não apenas o que está hoje, não a foto, é o filme. E dentro desse filme ele enxerga, essa situação aí não está tão tranquila como para descontinuar esse cuidado com a taxa de juros. Tem aí outra situação que muito provavelmente explique essas mensagens que você recebe, que tem a ver com as compras que são feitas em função de produtos que são sazonais. Tem produtos que têm um impacto em função de problemas de infraestrutura, o caso do Rio Grande do Sul também. E tem um impacto muito forte também nas questões de serviço.
grande parte do PIB brasileiro hoje tem uma composição forte do serviço. Então, qualquer aumento nessa taxa de serviço, na inflação de serviço, vai impactar também. Mesmo que a pessoa não identifique em determinado mês que o produto que ela preferencialmente compra tenha aumentado, ou, ao contrário, que nesse mês o produto que ela compra preferencialmente tenha aumentado. São questões que não resolve atacar ou olhar somente numa questão, tem que ter uma amplitude um pouco maior. Bom, agora o que a gente percebe ali, né, nos gráficos é que tanto do mês de julho para agosto, quando a gente olha ali o IPCA 15, vamos voltar na tela anterior, por favor, a gente tem uma queda, então, de 0,30 para 0,19. Está aqui, né? De julho de 2024 para agosto de 2024. E aí, Piperno, quando a gente olha o mensal do ano fechado em agosto, que é a próxima tela, vamos trazer novamente aqui, por favor. Muito obrigado. Nós também registramos essa queda de 4,45 para 4,35. Que leitura que você faz desses números? Eu queria retornar à outra tela. Tá aí, já tá na mão. Porque a tela com o... Coloca aqui para o Piperno poder olhar, gente, vai lá. Porque tanto nessa tela quanto na outra mostram que junho, julho, né, são meses em que o índice se manteve relativamente alto, porque também foi o período em que houve um aumento de combustíveis, que é algo que não tem toda hora. E aí, além disso, havia também o impacto das tragédias ocorridas lá no Rio Grande do Sul, que geraram principalmente expectativa de que a gente poderia ter aí um período aí, talvez, de desarranjo em alguns setores da economia, o que, felizmente, foi atenuado. Então, veja, descontado isso tudo, é como se a economia voltasse ao normal e não há uma tendência de alta da inflação. E eu pedi de novo essa tela porque eu queria chamar a atenção para um outro detalhe. Aí, nesse gráfico, são 13 meses, né? A gente tem as taxas do IPCA em 13 meses. O menor é exatamente esse agora de agosto. Então, veja, embora eu reconheça que é importante que, enfim, a autoridade monetária tenha muita cautela, então não há nenhuma razão palpável de curto prazo para que a gente tenha de novo, para que se pense de novo em alta das taxas de juros. A não ser aquelas histórias para boi dormir de que, puxa, temos pleno emprego, ou então estamos crescendo acima do nosso potencial, ou que a economia está muito... Mas isso é verdade, não é história para boi dormir. Ô, Piperno, a capacidade produtiva, o hiato do produto, a diferença entre demanda e oferta está muito estreita no Brasil, é verdade. Aí que está o negócio. Baixa ociosidade. Discordar dessas análises que erram tanto. Elas erram tudo. Por que não estariam erradas nisso também? Então, quer dizer, com base em quê? Elas erram muito em previsões de crescimento econômico, eu concordo contigo. Agora, essa distância entre demanda e oferta, esse ato do produto, de fato acontece. Né? Você tem baixo nível de ociosidade, né? Então é um problema. Se você dá um estímulo monetário agora, eu sou contra a subida da taxa de juros nesse momento. Acho que 10,5 está de bom tamanho. Mas se der um estímulo monetário e de repente você tem um aumento da demanda acima da capacidade produtiva da economia, o problema é gerar um processo inflacionário. A capacidade produtiva, ela vai, enfim, sendo ampliada. Aliás, há muitos investimentos nesse sentido. O Piperno, é verdade, Sim. Só que não se materializa a curto prazo. Não, né? mas então, esse que é o risco. Mas há setores que vinham já há muito tempo trabalhando com capacidade ociosa. Quer dizer, então a gente está eliminando, sim, essa capacidade ociosa, ufa, ainda bem, mas ainda não dá para falar, nossa, em super demanda, né?